Organização do seu estoque físico. Hoje a gente vai trazer aqui dicas simples para você aplicar no dia a dia da sua empresa de forma prática. Então, se você tem problemas com o estoque ou acha que seu estoque pode melhorar no quesito organização, hoje a gente vai te ajudar. Olá, meu nome é Renata Parma, aqui da Ascensio RP, e toda semana a gente traz vídeos novos no canal com conteúdos para ajudar no dia a dia aí da sua fábrica. Se você tem um problema que não achou um vídeo ainda para te ajudar nosso, deixa aqui nos comentários que a gente pode te ajudar. E se você acha que tem problemas com o estoque, também deixa aqui qual que é a sua maior dificuldade, que se até no final desse vídeo a gente não tiver respondido, eu prometo criar um conteúdo especialmente para você. Mas para começar, a gente vai explicar o que seria essa organização do estoque físico. Nada mais é do que a organização ali em si no seu espaço físico. Então, a gente tem que se atentar a duas coisas: estrutura e processos. No quesito estrutura, a gente tem ali as estruturas de equipamento que você dispõe para organizar esse estoque. Então, seja de prateleiras, caixas, enfim, tudo que dispõe ali para a organização desse estoque na hora de você colocar, na hora de guardar, de armazenar ali mesmo. E no quesito também de movimentação. Então, se são caixas maiores, provavelmente você vai precisar de uma empilhadeira ou de um carrinho, enfim, de alguma forma de movimentar isso. Então, se você precisa desses utensílios, também tem que ser levado em consideração. E o terceiro pilar é realmente a estrutura ali que você tem para organizar. Então, se você tem muito espaço, pouco espaço, se vai precisar de um mezanino, se não, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Calma que eu vou te ajudar. Então, o primeiro pilar que a gente vai falar aqui é os equipamentos para armazenagem, seja de prateleira, seja caixa, uma mesa que embaixo tem alguma coisa para guardar, mas aqui o importante é a gente sempre levar em consideração o que vai ser mais prático. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer um investimento nesses itens de armazenamento, a gente tem que pensar no que a gente vai colocar ali para aproveitar a durabilidade. Então, aquelas estantes muito fininhas que normalmente quem está iniciando opta, se você trabalha com coisas mais pesadas, então é importante já pensar num investimento um pouquinho maior para ter uma durabilidade maior, porque nada adianta você colocar algo ali que não vai ser usado por muito tempo e ter que recomprar. Vai ser trabalho em dobro, vai ser um desperdício. Então, por isso a gente tem que levar em conta quanto que você quer gastar e qual que são, as coisas que você vai guardar ali para realmente pensar se é viável, por exemplo, eu construir uma prateleira mais reforçada, se vai ser algo de alvenaria, como que vai ser feito, se é com porta, se é sem porta. Isso tudo a gente tem que pensar de acordo com os produtos que a gente tem. Então, vou te dar um exemplo. Se você trabalha com algo que não pode sujar, por exemplo, tecidos, eles requerem mais cuidado. Então, a gente tem que pensar em algo que não empoeire, que você consiga trabalhar ali de forma também mais automática, porque também ficar abrindo, tirando de um saco, colocando dentro de um saco, isso tudo tem muito gasto ali de tempo. Então, você também tem que levar em consideração. Então, nem sempre o que é o ideal é o que vai trazer melhor resultado. Porque, por exemplo, se você falar comigo que o ideal realmente de um tecido é você manter ele ali fechado, até para evitar questão de traça, roedor, enfim, tudo que possa vir, a ter ali no seu galpão ou na sua estrutura física, realmente. Só que quanto tempo uma pessoa vai gastar para tirar de um tecido, para tirar de um saco, para medir isso, depois retornar para ali, e no dia a dia não funciona. Uma dica que eu vou te dar já agora de início, dica de ouro, anota aí. E a dica é: olhe com o pessoal da produção também, quem vai utilizar isso no dia a dia, o que vai ser mais prático para eles. Porque às vezes a gente fica pensando no cenário ideal para a gente, mas sem olhar o lado do colaborador. Então, às vezes ele vai precisar ali de mais tempo e aí ele vai precisar guardar aquilo, vai demorar muito, então ele não vai acabar fazendo isso no dia a dia. Ele vai acabar deixando de lado ou fazendo meia boca, e é isso que a gente não quer.
Então faça junto com ele, dê opções, faça tipo criança. Já ouviu essa técnica? Quando você dá opções para a criança? Porque, por exemplo, se você falar com ele, olha, a gente precisa organizar o estoque. Ele vai pensar de uma forma que seja, às vezes, o mais simples para ele e não o mais indicado para aquele tipo de produto. Então, se a gente for pensar, a gente tem que dar opções para ele, igual como faz com criança. Então, por exemplo, eu vou te dar duas opções aqui. Você quer que organize em prateleiras ou quer que organize em prateleiras fechadas, né, em um armário? E aí você vê o que vai ficar mais viável no dia a dia. Quer que organize isso em caixas ou quer que organize isso numa prateleira reta? Enfim, dê ali opções para ele e às vezes ele trabalhando no dia a dia, ele vai ter mais insights para você do que você tendo uma visão de fora. Então, sempre escute a pessoa que está ali na linha de frente. E a segunda questão que a gente vai falar aqui é sobre os equipamentos que a gente precisa para realmente fazer o deslocamento ali, seja um carrinho, uma empilhadeira. Eu sei que a empilhadeira normalmente são para as empresas um pouquinho maiores, que tem mais como ter esse recurso e tem até espaço, né? Porque não adianta nada eu ter condições de colocar uma empilhadeira se o meu galpão é muito pequeno e não vai comportar. Então a gente tem que pensar, vai ser caixas muito grandes, muito pesadas, às vezes ao invés de um carrinho, se você tem pouco espaço, tenta colocar mais armários perto daquela pessoa que vai utilizar aquilo para ficar mais fácil, ela não ter que às vezes pegar lá, porque isso tudo também é deslocamento. Você vai ter que ir lá, pegar, separar, voltar, às vezes erra alguma coisa, tem que voltar lá, então isso pode também ter uma perda de tempo. Então se você deixar mais perto da pessoa, fica muito mais fácil dela olhar, dela separar. Agora, se você tem uma pessoa especializada, né, na parte de produção, que ela que faz a distribuição, aí sim a gente pode falar de um local separado para todo o estoque, para que isso, né, passe por essa pessoa e essa pessoa tenha o controle. Mas nem todas as empresas têm condição de manter essa pessoa. Só que é realmente o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? A gente faz com as condições que a gente tem, mas tem o cenário ideal que a gente está almejando. Então, se você viu o que vai ter de deslocamento, quais máquinas você dispõe aí para deslocamento, chegou a hora realmente de olhar para a estrutura física. Então, quantos metros quadrados eu tenho, o que vai sobrar ali, a gente tem que pensar também que existe uma norma. A gente precisa ter um espaçamento mínimo entre uma máquina e outra, ter um corredor de livre acesso, né, em caso de incêndio, enfim, você vai precisar de uma aprovação do bombeiro, então isso tudo também tem que ser levado em conta, não adianta sair colocando prateleira para todo lado, isso não vai ser aprovado. E agora que a gente já falou dessa parte, né, de estrutura, vamos para a parte prática ali, que é realmente os processos que vai levar ao controle ali do estoque, a como ele vai ficar disposto. Mas Renata, não é só pegar o estoque e colocar lá? Tá, mas você já pensou que tem vários processos que englobam isso? Por exemplo, eu tenho o processo de recolher a mercadoria que chega, conferir, armazenar. Então, às vezes a pessoa que vai conferir não é a mesma que vai armazenar. E a pessoa que vai separar essa mercadoria para a produção é a mesma que está conferindo ou não? É o funcionário mesmo que vai usar ali no processo produtivo ou tem alguém separado para isso? Isso também tem que ser levado em consideração. Agora, se você não tem alguém separado para cada setor, então a gente tem que pensar no processo, em como ele vai ser feito, que momento ele vai ser feito. Então, por exemplo, se é a mesma pessoa que confere, que armazena e que pega, a gente tem que levar em consideração que ela pode estar fazendo algum processo ali no momento que chegar uma mercadoria muito importante. Como é que ela vai conferir, vai parar, isso vai dar um atraso na produção? Enfim, às vezes a gente fica amarrando muito para não contratar pessoas, mas acaba prejudicando ainda mais o todo, porque a pessoa tem que parar, ir lá e você quer que ela organize direito, e aí naquela confusão não consegue, ela coloca de qualquer jeito, quando vai ver, teve coisas que veio faltando, teve coisas que sofreu avaria porque ela colocou ali de qualquer jeito. Então a gente tem que levar em consideração esses desperdícios. Então são alguns processos do estoque. Por exemplo, como essa mercadoria vai chegar, né? Quem vai fazer a conferência, então a entrada da mercadoria,
a armazenagem da mercadoria, então quem vai colocar, né, no lugar certo, quem vai ali se precisar colocar uma etiqueta de validade, quem vai fazer isso, e depois a separação para produção, então quem vai separar quando houver um processo produtivo e vai levar até a pessoa ali que está requisitando, é o mesmo funcionário que está fazendo esse processo produtivo ou é uma outra pessoa? E nesse caso, né, de separar e depois colocar, levar para alguém, a gente tem alguns métodos, como o primeiro que entra é o primeiro que sai. No caso de quando tem validade realmente, que as coisas vencem, isso é muito importante. Porque se a gente vai colocando de qualquer jeito ali na organização, às vezes o que está lá atrás está vencendo primeiro e você está usando os que têm validade maior. Então, os que estão vencendo mesmo estão lá no fundo, eles vão vencer e aí você não vai conseguir usar, vai gerar um desperdício. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Se tem validade, então tem que estar na frente o que vence primeiro e mais para o fundo o que vence depois para a gente ter um melhor aproveitamento. Além disso, quem vai fazer realmente a reposição? Então, aquela coisa de eu vejo, eu olho no olho, isso muitas das vezes não dá certo e gera um gap gigantesco na sua produção, até porque uma parada de produção pode te gerar perda de cliente, perda de mão de obra, perda ali do tempo realmente, é um custo gigantesco que a gente não quer. Além do que, o cliente lá na frente pode ficar, né, insatisfeito, pode voltar a não comprar de você porque você atrasou na entrega, porque lá na matéria-prima alguém esqueceu de comprar. E quem é essa pessoa que compra? É importante a gente colocar nomes, delegar. Se a gente não delega, as pessoas não têm função específica e elas acabam não fazendo, porque ali no dia a dia elas se encarregaram de outra coisa era mais importante, e isso acontece, às vezes nem é problema delas, então a gente tem que dar a função. Olha, fulano, você é responsável por olhar se o estoque está acabando, ok? Então, se o estoque está acabando, é nessa pessoa que você tem que ir. Agora, se a gente está olhando, né, sobre estoque ali, sobre reposição, a gente também tem que ficar de olho na questão de fornecedor. Quem vai fazer essa requisição? É sempre o mesmo fornecedor? Quem faz a requisição tem a habilidade, né, de olhar novos fornecedores e quando vai olhar, quais que são as questões que ele tem que ficar atento. Então, seja, por exemplo, vou trocar um tecido, qual é a gramatura mínima desse tecido, né? Para que não haja quebra ali na produção, diferença. Então, às vezes você vai trocar de fornecedor, o cara lá do compras, ele às vezes está focado em reduzir custo. E aí ele fala, nossa, achei um fornecedor muito bom, metade do preço, mas que essa metade vai sair muito mais cara para você. Então, se você acha, né, que tem alguns requisitos ali que não podem ser quebrados, então tem uma gramatura específica, tem uma cor específica, tem um parâmetro ali muito pequeno, deixa isso muito bem documentado. Seja ali no seu sistema, seja numa planilha, numa folha, alguma forma dessa pessoa sempre consultar para quando ela for fazer novas requisições, buscar novos fornecedores. Porque aí você está dando autonomia para ela buscar novos fornecedores, mas com responsabilidade dela saber que ela está comprando algo que realmente vai ser útil. Gostou dessas dicas? Foram úteis para você? Se enquadrou em várias das coisas que a gente falou aqui, né? Sobre delegar, sobre dar função, sobre pensar um pouco antes da gente fazer algumas coisas, trazer também o funcionário para junto da gente quando a gente vai fazer coisas que vão impactar nele. Então, se você gostou dessas dicas, deixa aqui nos comentários qual é a maior dificuldade, o que você vai implementar aí na sua empresa. Se você tem mais alguma dúvida que eu não respondi também, deixe nos comentários que vai ser um prazer te ajudar.